Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? O tema de hoje da nossa aula é sobre fracasso escolar. Nós vamos discutir um pouco sobre esse assunto, né? Que é um tema muito presente para a gente, né? Isso a todo momento somos convocados a pensar e discutir e quebrar a cabeça em cima disso, assim, porque as maiores demandas que vêm de crianças geralmente estão relacionadas à escola, algo que não vai bem na escola. E aí a gente tem que muitas vezes se questionar e pensar se isso diz respeito a uma inibição, se de fato está acontecendo uma inibição e algo que é fora da escola, mas que está impedindo essa aprendizagem, se tem uma recusa pelo saber ali, ou se trata de uma debilidade, como a gente já viu aqui, a gente já estudou isso em outras aulas, que é uma questão que de fato também acontece, também pode dizer respeito a isso, né? Então, a gente tentar entender também se tem algo orgânico ou se é algo psíquico, né, vai nos auxiliar aí na condição do tratamento mesmo, né, de como conduzir, de como lidar com esse paciente que está chegando. Eu usei como texto base aqui um artigo que chama Fracasso Escolar na Clínica com Crianças e Adolescentes, Educação entre o Impossível e o Necessário. É um texto da Ruth Cohen com a Vera PC. Eu gosto muito das duas autoras aí, elas têm muitas coisas dentro da psicanálise que são muito boas e que falam, né, sobre o processo escolar, né? A Ruth tem um livro, se eu não me engano, que chama A Lógica do, processo, do Fracasso Escolar. Deixa eu. Que eu até tenho esse livro, que é um livro muito interessante também, é isso mesmo. É da Ruth Cohen mesmo. Ela tem esse livro, então, que eu disse para vocês, né? Que é A Lógica do Fracasso Escolar, que é um livro muito bom, muito interessante, que fala muito sobre esse assunto, né? Assim, que vale a pena também ler e ter aí. Então, eu tirei esse artigo para a gente trabalhar aqui, para servir como base, para a gente discutir o assunto. Vamos lá, então. E eu achei legal também que ele traz um caso clínico, né? Então, eu acho que isso sempre acrescenta, sempre é bom para a gente isso. Ela começa então falando sobre esse saber aí que emerge dos tropeços, né? Isso é muito importante para a gente, porque o Freud ele rompe justamente com essa ideia de que o saber está relacionado à razão, à consciência, né? A gente tem no senso comum ou mesmo dentro da ciência a relacionar sempre o saber com a razão, com aquilo que é consciente. E o Freud traz para a gente a ideia de que existe um saber que não se sabe, tem um saber que é o que mais nos interessa, que eu não sei falar sobre esse saber, né? Assim, porque ele está no meu inconsciente. Então ele vai aparecer como? Ele vai aparecer às vezes nos xixes, nos sonhos, nos sintomas, né? Tem algo no sintoma aí também relacionado ao inconsciente. Então a gente vai pensar aqui em um saber que é inconsciente, né? Que é o que nos interessa aqui, para a gente tentar entender a relação com isso, né? O Lacan também traz o saber como um meio de gozo, então ele vai trabalhar também a questão do gozo, né? E o que a gente vê hoje, assim, até que o Lacan trabalha muito essa ideia também, a gente vai trabalhar isso no nosso próximo texto. Nossa próxima aula, eu vou discutir mais esse assunto com vocês, essa relação do saber com o gozo, mas uma coisa que acontece muito hoje também é, é que os jovens e adolescentes eles cada vez querem saber menos para gozar mais. Eles ficam muito presos e envolvidos aos objetos de gozo, né? Um imperativo de gozo muito forte. Eu tenho que ter satisfação para já e eu não quero muito saber de algumas coisas. Então eu prefiro não saber, eu prefiro não decidir, eu prefiro ficar nesse lugar só de puro gozo. Isso é um problema também que a gente vê, né, nessas novas gerações, surgindo muito forte, né, enquanto um sintoma aí de uma procrastinação, de um não querer se posicionar muitas vezes, não querer decidir, né, colocar o seu desejo em jogo, assim, é como se você retirasse seu desejo de jogo e fica ali com o gozo puro, assim, né, simplesmente gozando.
E a gente sabe que se a gente está falando de gozo, a gente está falando de um sofrimento e a gente está falando de algo que está muito próximo da pulsão, né? Da pulsão de morte, então de algo que é também destrutivo. Então isso é muito. A gente tem que ficar muito atento a isso, né? Esses excessos de gozo aí, que muitas vezes são mortíferos mesmo. E aí elas trazem no texto também, falando do fracasso escolar como uma proteção ao desejo ameaçador dos pais. Então tem algo que os pais inserem, né, algo do desejo que os pais direcionam aos filhos, que querem que os filhos sejam de determinada forma, querem que os filhos realizem aquilo que eles não conseguiram realizar, é, que é como se o fracasso escolar fosse uma tentativa de fugir disso, desse desejo que é muito ameaçador, que é muito invasivo, para marcar algo próprio, né? Então o fracasso é meu, é próprio meu, então eu tô como se eu estivesse tentando me afastar desse excesso aí familiar, né? De tudo isso que vem junto com o desejo dos meus pais. Então, ao invés de responder esse desejo dos pais, às vezes, ou de enfrentá-los, de dizer eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa, eu respondo com o meu desejo próprio, que é de um não saber, assim, de não me inserir nesse campo do conhecimento, do saber, é como se fosse uma recusa mesmo ao saber. Então, os pais tendem a conceber o fracasso dos filhos como deles mesmos. Isso daqui é extremamente freudiano, né? Assim, o Freud fala disso, que os pais projetam o narcisismo deles nos filhos, né? Então, querem que os filhos realizem tudo aquilo que eles não foram capazes de realizar ou não conseguiram realizar. E aí depositam tanto no filho. E se o filho falha ou não faz, é como se a falha fosse minha. E aí fica insuportável para mim. Eu não consigo lidar com esse fracasso do meu filho, né? Eu tenho alguns casos assim que você vê a angústia dos pais porque os filhos não vão bem. Então os pais preferem tomar a frente, faz o exercício pelo filho, mesmo que o filho não vá aprender, continue sem saber, continue sem se responsabilizar, mas não querem ter que lidar com o fracasso do filho, que é como se o fracasso do filho fosse o fracasso deles. Então, eu achei isso, assim, uma indicação muito interessante pra gente, né? Pra gente ficar atento aí também nesse trato com os pais, né? Assim, de como os pais lidam com isso, né? Com esse fracasso. Então, o fracasso escolar aqui, que a gente está discutindo, é como uma inibição, como uma forma de limitação imposta ao eu para se proteger da angústia. Então, é assim, é tão angustiante esse desejo que os meus pais depositam em mim, tudo isso que meus pais estão depositando em mim, que é como se fosse, eu estou colocando um limite nisso, assim, não é do jeito que você quer, não é o seu desejo. Eu não consigo colocar de outra forma, então isso se manifesta através dessa inibição intelectual aí, essa inibição escolar, né, no âmbito do escolar. E isso faz com que aconteça mesmo uma parada do pensamento e da ação. É como se essa criança e esse adolescente ficassem completamente limitados, não conseguem fazer nada e não aprendem mesmo, não conseguem evoluir, não conseguem ir bem, não conseguem às vezes ler, não conseguem escrever, né? E aí, só relembrando isso que a gente discutiu também numa aula anterior, estou tentando lembrar qual foi a aula. Foi a aula sobre parentalidade, né? Uma aula que eu gravei sobre parentalidade, que eu falei com vocês desses impossíveis que o Freud coloca, né? E dentre os impossíveis, a educação está lá. Então, tem algo na educação que é impossível, tem um fracasso que acontece aí, que é estrutural, que não é eu, por incompetência minha, que não consegui transmitir algo para o meu filho. Assim. Tem algo que é da ordem dessa falta aí, que a gente tem uma limitação, a gente tem dificuldade mesmo, né? Então tem algo da ordem do impossível na educação, que o Freud já dizia, e que não se trata de uma incompetência. Então a gente ainda tem que lidar com isso, né? Por isso o nome do texto, né? Entre o impossível e o necessário da educação. Porque tem algo da educação que é impossível, mas tem algo que é necessário que aconteça, tem algo que é necessário que seja transmitido ali também, que é importante, né? Que diz respeito a essa não existência da relação sexual, né? Algo da falta e que vai ser transmitido através da família, né? Assim, como a gente viu, o Lacan falando, que é a família que tem essa função de transmitir algo que não é dessa ordem da cultura, assim, necessariamente, né? Mas que diz respeito dessa falta, da não relação sexual, né? Que diz respeito a isso.
E aí a gente vai entrar agora no caso clínico, que é interessante, que ela traz também, é relacionado a uma inibição intelectual. E é um menino de 8 anos, ele tinha recebido 3 convites já para se retirar da escola até entrar na escola que ele está atualmente. Entre as queixas, né, nessa escola, bate na professora, desafia autoridades, faz jogos sexuais no banheiro da diretora, então ele tem uma coisa aí meio fora da lei, meio de não querer obedecer a lei, a norma, né, e de agressividade mesmo, né, essa agressividade com a professora. Olha que mais, né? Imagina, não é fácil mesmo, não é à toa que 3 escolas convidaram ele para sair. É óbvio que tem o fato assim, a escola tem dificuldade em lidar com crianças diferentes, né? Com crianças que apresentam uma agressividade ou que apresentam um déficit intelectual alto, que não conseguem se enquadrar nos padrões. Mas tem algo muito excessivo nesse garoto mesmo, né? Tem um gozo aí muito gritante, muito forte, que é difícil de você barrar, é difícil você lidar com ele, né? E de você suportar isso. Isso também é difícil, né? Como você vai lidar com isso? Então ele passava fezes na parede do banheiro, fugia da sala de aula, negava-se a executar tarefas. Então, assim, ele não aceitava nada, né? Nada que era importante que ele fizesse ali, nenhuma autoridade ele aceitava, né? Então ele tinha dificuldade para ler e escrever. Por outro lado, ele tinha uma habilidade manual grande, assim, ele tinha muito talento para música, ele era esperto nas observações e afetuoso quando ele gostava de alguém. Então, quando ele gostava de alguém, ele manifestava esse afeto. Então, é uma pessoa que tem habilidade para algumas coisas, né? Assim, tem dificuldade na leitura e na escrita, mas tem facilidade no trabalho manual, na música, né? Tem um afeto aí também. E aí, como que foi isso na análise, né? Durante o período de análise? Então, ele se mostrava muito, eu tentava mostrar, assim, fazer esse papel, né? De cara perigoso, destruidor, então mostrava muita agressividade ali com o analista, até que o analista faz uma intervenção, mas isso não é você. Eu quero conhecer você, né? Quem é o menino que está por trás aí dessa agressividade toda que você está manifestando? E aí isso dá uma quebrada no menino, né? Ele não esperava por isso, né? Talvez ele esperava assustar mesmo, amedrontar, ou fazer com que a analista desistisse dele, já que a história dele passa por essas desistências, né? Assim, de não queremos mais você na escola, então vai para outro lugar. Então, essa intervenção que ela faz mexe com ele de alguma forma. Então, com o tempo de tratamento, ele vai ficando menos agressivo. E a partir do momento que ele fica menos agressivo com ela, ele começa a colocar agressividade nas brincadeiras. Então, escolhendo sempre brincadeiras de guerra, de lutinha, né? Então, botando os bonecos, os brinquedos para brigarem. É comum a gente ver isso, né? Tem um caso difícil também, assim, que eu já atendi, que o garoto também uma dificuldade escolar muito grande, assim, e uma agressividade muito grande também, assim. E nesses casos de agressividade, porque é uma coisa assim, o menino briga na escola, briga, né, que já tem de casos assim também, mas que com você ele faz um vínculo e é tranquilo. Mas tem casos que às vezes a gente escuta que a agressividade aparece com a gente também. Mesmo que sejam nas brincadeiras, são brincadeiras sempre muito agressivas, essa coisa de luta e de pegar e assim, né? E pelo menos essa é a minha postura. Eu não pego um paciente nenhum no sentido assim, tá fazendo bagunça, vou segurar no colo, vou prender. Isso eu não faço. Esse tipo de coisa eu não faço. Aqui é na conversa e se tem uma situação mais extrema que precisa de uma intervenção, eu vou chamar a família, ou o pai ou a mãe, quem tiver por perto para ajudar, né? Não acho isso legal. E às vezes acontecem deles virem para cima da gente, né? Assim, nunca foi direcionado a mim para me bater, assim, sabe? Mas da brincadeira mesmo, tem tanta agressividade que às vezes pega no braço, assim, vem pegar no meu braço, vão brincar, né? Ou vão fazer alguma coisa e pega com força, né? Você pega de uma... Então você nota a agressividade, você tá lidando com aquela agressividade ali, e às vezes você tem que ter uma delicadeza com isso. É, me chamou muita atenção pontos nesse caso, me fez lembrar casos que eu atendi também, essa outra situação de costuma ir no banheiro durante as sessões. Eu acho essa situação assim é muito difícil da gente suportar,
Porque já aconteceu comigo, né? Quando você atende criança, acontece isso direto, assim, no meio da sessão, eu preciso ir no banheiro, ou fazer xixi, ou fazer cocô, ou o que for. E isso acontecer, e aí isso interrompe a sessão, né? Assim, interrompe a sessão, e aí depois a criança quer voltar, como se nada tivesse acontecido, quer continuar aquilo que ela estava fazendo, né? E às vezes dá uma quebrada na gente também, aquilo, né? Que você fica assim, caramba, né? Pô, que situação, você precisa como é que você volta ali? E às vezes o tempo passou, né? Então, por que que isso está acontecendo, né? Então, é uma coisa que às vezes eu me pergunto, por que que sempre que vem aqui precisa ir no banheiro? O que é isso? Que relação é essa com o objeto? Ou o que é isso, né? Ele está querendo fugir daqui para não falar? Ou tem mais essa relação dele com o objeto ali? Tá marcando, assim, essa separação com o objeto? O que que isso quer dizer, né? Então, é uma coisa que fica, né, pra gente pensar aí também. E eu achei interessante ela trazer isso, que acontecia isso com ela também, né? A falta de regulação do gozo na escola, enquanto o professor ocupa o lugar do grande outro absoluto do saber, o gozo fica sem limite. Então, é, tem algo na escola que acontece ali, isso de extrapolar as regras, de não obedecer à autoridade, ou não consegue respeitar o professor naquele lugar ali de um grande outro saber, ele não considera o professor nesse lugar, né? Ele diz como se ele desconsiderasse. Então tem uma dificuldade de regular esse gozo, e aí o gozo fica sem limite, e aí fica fazendo todas essas coisas aí na escola que está mostrando algo do gozo dele. Que gozo é esse, né? Qual a relação desse sujeito com esse gozo, né? São coisas para a gente pensar a nível de tratamento. E aí eu pego uma citação do texto também para a gente ler, ó, deixa eu só tirar o vídeo aqui. Em outras palavras, o professor encarna para ele o perigoso ideal, que lhe aponta o lugar de insuficiência ou debilidade. Não saber escrever traduz-se, nesse caso, em não querer escrever. Isso não cessa de não se escrever. Não escrever é aqui equivalente a não saber. Talvez possa, sim, manter-se distante do desejo do grande outro. Então, porque como ele não sabe, como ele tem uma limitação, o professor ele vai apontar isso para ele, né? Assim, você não sabe, ou você não consegue, e pode apontar de diversas formas possíveis. Pode ser um professor que vai apontar de uma forma mais delicada ou não, né? A gente sabe que tem professores que também não são nada delicados. E aí, isso marca para ele algo de insuportável. Ele não consegue lidar com esse desejo do outro, que diz respeito também ao desejo dos pais, né? Que quer que o sujeito vá bem na escola, tire notas boas, tenha o gosto de estudar. Uma vez eu escutei uma história que eu não esqueço disso, assim, é muito engraçado, né? Os pais reclamando que o filho não queria ler os livros da escola, não queria ler Machado de Assis, José de Alencar. E aí, quando perguntado aos pais se os pais gostavam de ler isso, se os pais tinham o hábito de ler isso, os pais diziam que não. Pois é, né? E aí a intervenção que o analista fez na época foi, pois é, mas vocês deviam ler, porque não é fácil, realmente não é fácil de ler, não é tão gostoso assim de ler, não é todo mundo que vai gostar de ler, não é todo mundo que gosta de ler, né? É uma linguagem mais rebuscada, mais difícil, e ainda mais hoje, né, que com a internet, com a coisa do vídeo, né, que os jovens eles querem ver, eles nem leem mais, né, eles querem mais ver do que ler, é muito mais difícil você ter interesse por isso, querer fazer isso, né? Então, tem isso que é da ordem do desejo do outro, que não leva em consideração o próprio limite do sujeito, o que, que ele é capaz ou não de fazer, o que, que ele gosta ou não de fazer. Isso não é levado em consideração, sabe? Então, acho que isso é uma coisa interessante também, importante aqui. Então, o que, que começa a acontecer na análise, né? Tem uma mudança na posição subjetiva. Então, a partir do momento que vai amenizando essa agressividade, algo começa a acontecer ali, e aí sai desse lugar de um objeto degradado para o outro, para entrar no lugar de um sujeito falante. Então, dentro da análise, essa criança começa a ter voz e começa a poder falar alguma coisa, construir alguma coisa que diz respeito ao seu desejo também. E aí tem uma situação que eu achei interessante que ela relata, né, que eles estavam brincando de forca, a criança estava tentando pegar o analista a todo custo, né, assim, ganhar do analista,
queria enforcar, né, na brincadeira, que ganha quem consegue enforcar o outro, que o outro não acertou a palavra. É, então, ao mesmo tempo que ele tenta enforcar o analista ali, tem as tentativas de evitar a própria morte, assim. E aí, nisso que tá tendo, porque pensa, né? Uma criança tem dificuldade de ler, escrever e tá brincando de forca. Então, tem algo ali, né, com a linguagem, alguma relação, assim, ou uma tentativa de entrar na linguagem também. E aí, nisso, nessa brincadeira, ele mostra uma corda para analista e começa a enrolar no pescoço e começa a falar como que tem que fazer para se enforcar, que ele, como se fosse usar a corda para isso, né, para se enforcar e como que isso aconteceria. E aí vem uma intervenção da analista que eu achei muito boa também, assim, que ela vai dizer, mas e o que mais você pode fazer com essa corda? Né, além de se enforcar, o que mais pode virar? E aí ele começa a amarrar na cintura e fala, eu posso transformar numa faixa de judô, e aí começa a brincar lá de fazer judô. Aí depois ele faz uma alça para mochila e transforma aquilo numa alça da mochila. Então se eu faço isso, eu posso deixar a mochila bem longe de mim, aí começa no distanciamento da mochila. Então ele começa a falar, né? Então é essa mudança na posição subjetiva, ele deixa de ser só o objeto degradado para o outro, que não tem valor nenhum, que não é bom em nada, que é o fracassado ali, né? Para se transformar no sujeito que fala e que inventa as próprias histórias, né? Assim, inventa aquilo que ele quer e fala aquilo que ele quer e que ele acredita. Então ele começa agora a construir os próprios mitos a partir do recalcamento pulsional. Então, como se assim, a partir do momento que ele consegue dar uma segurada na pulsão, né? Se o analista consegue barrar um pouco esse gozo, então esse excesso de gozo aí, ele vai ser barrado, e então eu consigo agora começar a falar algo de mim também. E aí, a partir disso, ele se abre um pouco para a aprendizagem também. Então, ele está começando a aprender a ler e escrever. Então, aqui é como se o recalque, né, assim, barrar esse excesso de gozo aí, o recalque dessa pulsão fosse necessário, fosse quase que uma condição de acesso ao saber. Então, eu só consigo entrar no saber a partir do momento que eu conseguir barrar um pouco esse excesso de gozo aí. E aí surgem coisas que são interessantes também, que está falando disso dele enquanto sujeito, ele começando a se posicionar. Então ele começa a ter vergonha de falar sobre enurese noturna. Então quando a mãe traz isso, que ele faz xixi na cama de noite, ele começa a ficar envergonhado disso, incomodado de falar sobre isso. E inclusive do fato de que ele guardava fezes em um pote. Um dia a mãe fala sobre isso, e ele fica extremamente incomodado com isso. E aí a analista pergunta, mas para que você faz isso? Né? Ele, para fazer exame, né? Então um dia vai precisar fazer exame, então ele já guardava para se precisasse fazer exame. E aí, assim, ao mesmo tempo que vai dando uma amenizada nisso, né? Nessa relação com a escola, de uma abertura ao saber, aparece aí, mas ao mesmo tempo, todas as vezes que se aproximava do retorno às aulas, assim, após umas férias, por exemplo, alguns transtornos começam a aparecer. Então, as aulas surgem como um sinal de angústia. Então, toda vez que a aula se aproxima, ele começa a se angustiar mais. E aí, algumas considerações, né? Uma questão que ela se coloca para pensar o que faz essa criança se angustiar, né? O que tem nessa escola que é tão duro, é tão difícil, né? Muitas vezes, esse professor, será que está ocupando para ele justamente esse lugar do grande outro parental ali, né? De um desejo que é insuportável, né? Que ele, pela própria... porque a gente vê isso também, né? Às vezes a criança, ela sabe que ela tem uma limitação, por ela ter uma limitação, ela evita fazer aquilo. Então, por ter dificuldade com a escrita, às vezes eu me recuso a fazer qualquer atividade relacionada à escrita, porque eu não quero desagradar o outro, eu não quero ver o outro chateado comigo, ou falando que eu não sei, ou falando que está errado, né? Então, tem algo na escola aí que causa essa angústia. E aí, com o tratamento, que se percebe uma melhora na leitura e na escrita, mas aí agrediu os colegas em sala de aula. Então, como se a subjetividade tomasse a forma da agressividade. Então, a partir do momento que eu começo a falar por mim, que eu aceito aí a leitura e a escrita, eu aceito saber de alguma forma, mas a agressividade se torna muito forte de novo, né? Então, é um trabalho aí para tentar chegar a amenizar isso de alguma forma, né? Porque por que precisa ser tão agressivo, né? Ou agressivo com os outros, ou agressivo com ele mesmo.
Eu achei, assim, interessante o caso, porque também não é um caso que ela aponta, assim, para um sucesso, né? Tá tudo ótimo, tudo perfeito. Não, assim, houve uma possibilidade de entrada ao saber, mas ainda assim a agressividade se manifesta, né? Então é uma coisa tentando, como que se diz, equilibrar essas duas situações aí. E aí eu trago umas outras considerações também relacionadas ao fracasso escolar, à escola, que eu acho que são interessantes também para a gente pensar. Isso a gente já viu, já estudou em outros momentos, em outras aulas aqui, como que o lugar da família é na transmissão da cultura, né? Então, o Lacan vai dizer lá no Nota sobre a Criança que a família transmite algo da cultura, mas que não é da via de uma necessidade, né? Assim, algo além disso, que é o que a gente viu e falou até aqui hoje, que é dessa falta, né? Da falta originária da não relação sexual. Isso é transmitido pela família, né? Através da linguagem. Então, a gente transmite coisas através da linguagem de uma língua, né? Então, o lugar da família, a transmissão da cultura envolve também o recalque da pulsão, né? Colocar um limite na pulsão, nesse excesso. Então, a família é o primeiro lugar que vai começar a limitar essa função, essa pulsão. A aquisição da língua, né? Que é algo que é fundamental e também importante e acontece, né? Nesse ambiente familiar. É, e não é só assim, o que é transmitido ao português, né? Mas é a forma de que você se relaciona com o português, né? Porque a gente tem os regionalismos, né? Uma pessoa que nasce na Bahia, uma pessoa que nasce em Minas Gerais, a coisa do sotaque, mas também tem maneiras próprias de cada família se relacionar com a linguagem e como isso é transmitido, né? Qual é essa relação que cada um tem com a linguagem. Então, a família transmite estruturas de comportamento e de representação que vão além da consciência. Então, tem algo dessa ordem inconsciente também. E também tem um papel simbólico, né? Assim, a família, a linguagem, a transmissão cultural, isso também tem um peso simbólico para o sujeito. E aí, o lugar da instituição escolar hoje, então, qual que é o lugar da instituição? Aí tem umas coisas que a gente pode pensar também, né? Que o peso da educação já foi mais dividido, né? Assim, o que cada instituição deve fazer com relação à educação, né? O que a escola vai fazer, o que o Estado vai fazer, o que cabe ao exército, o que cabe à família, né? Então isso já foi mais dividido. Hoje a gente percebe um peso maior recaindo na escola. Ao mesmo tempo que a gente sabe, ou tem pessoas que orientam, ou que falam, ou teorias falando aí sobre o que é papel da escola, o que é papel da família, que tem coisas que cabem em escola, tem coisas que cabem na família, a gente vê também um peso muito grande recaindo na escola, seja por um excesso e precariedade do trabalho, que os pais estão o dia inteiro trabalhando, estão tendo que trabalhar mais para dar conta, para conseguir, e aí os filhos passam mais tempo na escola. Quando encontram com os pais, ou já estão dormindo, ou os pais estão muito cansados e vão botar as crianças para dormir, alguma coisa vai acontecer ali, sabe? É, ou, enfim, assim, deposita-se muitas coisas na escola como se fosse obrigação da escola, parte da educação que caberia à família, né? Parte dessa transmissão que caberia à família. E aí a escola às vezes não tem muito recurso também, não consegue lidar com aquilo de tantas crianças, né? Então, quando a educação se torna universal, aqui é um outro problema que a gente tem relacionado à escola. Com direitos iguais, precisam se encaixar no mesmo dispositivo. Então, se a educação é para todos, ela é universal, se todos têm os mesmos direitos, elas têm que se encaixar dentro de um padrão ali. E isso vai trazer novas patologias, porque nem todo mundo vai se enquadrar dentro desses padrões. Temos mais pessoas indo para a escola, já que é um direito e um dever que todos estejam estudando. A gente vai ver novos sintomas surgindo a partir daí também. Por outro lado, a escola pode contribuir ainda, se a gente pensar nos jovens que estão muito desbossolados, já que os pais ou trabalham o dia inteiro, a gente vê essa queda no papel do pai, na função do pai, que não exerce mais tanta autoridade. Então, a escola poderia representar esse lugar de um ideal aí, para esses jovens desbossolados. Então, talvez a escola. Aí você está depositando a mais na escola, né? Mas é como se a escola
ainda pudesse ocupar esse lugar, essa função aí de uma lei, de um ideal, né? De guiar de alguma forma os sujeitos que estão tão perdidos e desbussolados. O outro problema que a gente vê também hoje é, por exemplo, o excesso de TV, de celular, né? Assim, como que a internet, o YouTube entrou na vida das pessoas aí. E aí todo o ritual só acontece com a TV, né? Não tem mais isso de você sentar e conversar na hora do almoço, dos pais chegar. Se os pais chegam, já sentam no sofá, porque a gente fala muito isso, né? Do vício das crianças. Mas um movimento, assim, até essa aula está sendo gravada em meio do processo eleitoral, é, como que os adultos ficam muito viciados também nos celulares e como que eles acreditam nas fake news, por exemplo, que chegam através do celular, porque eles estão tão viciados ali e colocam aquilo como uma verdade que o que está falando ali é verdade, pronto, acabou. Né? Então, acho que às vezes a gente critica muitas crianças que ficam muito presas na TV, que só vão comer se a TV estiver ligada ou se estiver com o celular. Mas os adultos estão muito viciados hoje também, estão com muita dificuldade de fazer essa separação ali, né, desse ambiente virtual para o ambiente real. Estão transformando de fato o ambiente virtual no ambiente real, né? Isso é muito perigoso. Então, o que que a gente vai exigir da criança se a gente também está assim, né? Às vezes os pais chegam tão esgotados em casa que vão sentar e vão ligar a TV ou vão ficar mexendo no celular. E aí a criança tá vendo aquilo também, né? Assim, é isso que ela tá vendo. Então, qual o papel da escola no desenvolvimento do sujeito, né? A gente pode pensar nesse aspecto positivo, sim, se ela assume esse lugar de um ideal, de uma referência, e para alguns aquilo funciona, e aí acaba exercendo essa função aí de nome do pai, de certa maneira. Mas, por outro lado, a gente tem alguns modelos aí escolares que são perigosos, né? Que é um modelo escolar passivo, com horários e programas muito obsessivos, muito regrados, que isso pode limitar, por exemplo, a criatividade, né? Assim, esse caso mesmo que a gente viu de um menino que tem dificuldade para ler e escrever, mas é muito habilidoso com música, com arte, se é uma escola que não dá espaço para isso, ele realmente vai ter mais dificuldade em se desenvolver, né? Então, acho que uma escola que às vezes, hoje a gente até tem modelos de escola que estão um pouco mais abertos, né? Assim, a música, a arte, valorizam isso, e aí, essas crianças que têm dificuldade com esse padrão conseguem se encaixar melhor ali nesses espaços, né, que dão mais abertura à subjetividade. A escola, né, não tem como fugir também dos mecanismos administrativos, então tem uma submissão a isso. Muitas vezes é isso de querer enquadrar, encaixar o aluno dentro de um quadrado, e às vezes ele não vai caber naquele quadrado. Então, algumas questões, né? Assim, até que ponto a escola ela consegue dar um apoio, ela é um suporte, ou ela também não está propagando e aumentando os rótulos aí, ou a segregação, né, dos alunos. A escola ela consegue ouvir o aluno, porque eu sei que também exige demais que a escola dê conta das singularidades. Mas como é importante que ela dê conta das singularidades? Vou dar um exemplo assim que aconteceu comigo. No primeiro dia de aula da minha filha, ensinaram ela a segurar o lápis com a mão direita. A minha filha sempre fez tudo com a mão esquerda. Ela vai comer, ela pega primeiro com a mão esquerda. Ela vai cortar, ela pega primeiro com a mão esquerda. Tudo que ela vai fazer. Mas ensinaram para ela a segurar o lápis com a mão direita. Até isso é uma doideira, né? Ensinar a segurar o lápis. Né? Ela não pode aprender do jeito dela, não pode fazer do jeito dela. Enfim, eu acho que isso foi um erro muito delicado. Ela está se virando bem, porque ela aprendeu e agora ela consegue escrever bem com a mão direita. A letra dela tá bonita com a mão direita. Mas assim, a sensação que eu tenho é que ela demorou muito mais para conseguir fazer uma letra melhor, mais que a gente conseguisse entender, porque ela estava fazendo com a mão direita. Porque quem disse que eu falar com ela assim, não, filha, tenta com a esquerda, segura com a esquerda. Não, não, é assim, o jeito certo é assim. Então, na cabeça dela, fixou isso e ela achava que tinha que ser assim. E eu tentando, né? Porque eu dava o lápis pra ela, primeiro pegava com a esquerda, depois ela ia com a mão direita e segurava direitinho. Dou a tesoura na mão dela, ela corta com a mão esquerda, mas escreve com a mão direita. Então, assim, ela tinha uma habilidade com a mão esquerda, mas que isso não foi visto, sabe? Então, eu entendo que a maioria das crianças vão ser destras, então, às vezes, passou despercebido, o professor falou, ela não se manifestou, por ser um pouco mais tímida, ter dificuldade de se posicionar no primeiro momento, não conseguiu se posicionar e assim ficou.
Mas tá vendo? É uma coisa assim, que ao mesmo tempo é tão pequena, mas que é tão tem um peso tão grande na vida do indivíduo, né? Então, assim, até que ponto que a escola escuta ou não e o que ela faz está acolhendo ou não, está sendo bom ou não para esse indivíduo, né? Então, o papel da escola, ele é extremamente importante, né? Mas que o Freud falava disso, né? Que tem que ser algo que leve um gosto para a vida também, que não pode levar só o desejo de morte, né? A pulsão de morte pelas crianças ou os adolescentes, às vezes, não suportarem aquele lugar ou a forma como eles estão inseridos nesse lugar. O que a gente tem hoje também é que não tem como não pensar nisso, uma nova geração aí que está no nosso consultório, né, que os adolescentes que eu tenho escutado muito, assim, eles não toleram muito as regras, eles não suportam muito as proibições, têm dificuldades com isso, né, algumas crianças não aceitam frustrações, querem tudo e de forma rápida, o mais rápido possível. Um exemplo muito grande que eu vejo assim é a coisa do vestibular, né? Hoje o Enem. Na minha época de vestibular, não tinha também muita opção de faculdade particular. E era muito caro, era difícil você também bancar uma faculdade particular. Então, ou você tinha grana para ir para um particular, ou você tinha que estudar muito para entrar na federal ou ia trabalhar, né? Algumas pessoas eles iam trabalhar, não iam estudar. E eu tinha esse desejo de fazer uma federal. Eu não vim de uma família com grana assim que não sei como seria, se teria condição ou não de pagar, sabe, a faculdade. Então eu não passei de primeira no vestibular. E isso não me fez desistir. E sempre foi assim, eu vou fazer até passar, sabe? Assim, a dúvida era se eu conseguir fazer um cursinho ou não, se meu pai ia pagar o cursinho ou não, ou se eu ia ter que estudar sozinho em casa. Então tem esse fator, assim, já, né? É um fator. E o jovem de hoje não, eu não sei o que vai ser da minha vida se eu não passar no Enem, ou se eu não passar numa particular. Então não existe a possibilidade de não passar. É tipo, eu tenho que passar é para ontem, né? Eu não suporto isso, eu não suportaria essa frustração, eu vou morrer se eu não passar. E é uma coisa que ao mesmo tempo parece meio dramática, assim, nossa, mas vai morrer de não passar, você não pode tentar de novo, você tá tão novo ainda, qual o problema? Mas que é um sofrimento que é real, é uma angústia que é real que tá ali, e eles não suportam lidar com essa angústia, né? Então é uma coisa assim, é, que, pra gente considerar, né? Por outro lado, a gente ainda tem ainda jovens que se relacionam muito com a literatura, e a literatura ela pode funcionar como uma via para orientar, assim, né, com um discurso sobre o bem e mal, corpo, sexualidade, através das figuras identificatórias, né, você se identificar com os personagens. E aí, né, tem Senhor dos Anéis, Harry Potter, Crônicas de Nárnia, alguns livros aí que viraram filmes também, mas que ainda conversam muito com alguns jovens, adolescentes, né? Que conseguem, por essa via da literatura, às vezes, construir alguns ideais aí também. Então, é, eu acho que está novo a gente pensar nessa nova geração, mas tem algo diferente acontecendo, né? Eu vejo essa dificuldade que eles têm com especialmente ter que lidar com as frustrações e ter que decidir, ter que se posicionar, ter que se colocar o próprio desejo em jogo, né? Como eles têm dificuldade com o desejo. Então é isso, assim, a aula de hoje eu queria falar um pouco disso, desse processo do fracasso escolar, então a gente viu um caso e discutir essas questões relacionadas à escola também, essas novas gerações, as dificuldades com as frustrações. Eu acho que a próxima aula vai complementar essa ainda, que a gente vai estudar um texto que chama A Bússola do Sim e do Não do Lacadet, e ele traz um caso também de um episódio bem crítico que acontece na escola e das consequências disso para estudante, né? Situações de bullying, assim, e que levou a uma consequência drástica, assim. Eu vou deixar vocês com um gostinho de querer assistir a próxima aula para a gente estudar esse caso. Mas é isso, assim, por hoje é isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou aqui para a gente tentar esclarecer e debater mais sobre esse tema, que é um tema que está na clínica mesmo e que vai aparecer para vocês se já não aparece, né? Então acho que é importante a gente discutir e pensar juntos também sobre isso. Então, um abração para vocês, pessoal. Até a próxima. Bons estudos.